Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Rádio Boa Nova. Em destaque a esta altura, em Lourosa, uma menina de 4 anos que caiu num tanque e encontra-se em estado grave. Lar da Fundação Aurélia Mar Diniz registra 2 novos casos de Covid-19. Ainda sobre esta pandemia, sobe para 32 o número de alunos infectados na Universidade de Aveiro. A Universidade de Coimbra, que tem em estudo o impacto do isolamento social em adultos e idosos. A marcar também a atualidade no país, o ministro Manuel Heitor, infectado com o novo coronavírus. António Costa e ministro já testados, não estão infectados, 2 estão em confinamento. Portugal, que teve a pior semana desde o início da pandemia, somou 7.513 casos. Outras notícias a marcar a atualidade pela região. A Câmara de Arganil, que aplica taxa mínima de IMI e derrama e devolve a totalidade do IRS. Na Covilhão, um homem detido por crimes de abuso sexual, e em Vila Nova de Poiares, jovem detido por condução sem habilitação legal. Informação na Boa Nova. Uma menina de 4 anos encontra-se em estado grave nos hospitais de Coimbra depois de ontem, ao final de almoço, ter caído num tanque na Quinta do Outeiro, Oliveira do Hospital, enquanto brincava com uma irmã. O acidente aconteceu junto à habitação do casal de nacionalidade estrangeira. Segundo José Carlos Marques, presidente da Junta de Freguesia de Lourosa, as 2 filhas mais velhas do casal estavam a brincar e acidentalmente uma delas caiu ao tanque. A menina foi assistida pelo padrasto, que fez as manobras de reanimação até virem os bombeiros de Coja, o INEM e o helicóptero. José Carlos Marques informou que a criança foi transferida de helicópteros para Coimbra em estado grave. Foi por volta da hora do almoço e uma criança de nacionalidade estrangeira que, entretanto, estava a brincar e caiu dentro de um tanque de água que junto à casa de habitação. E uma menina de 4 anos. Em que localidade é que foi? Foi na Quinta do Outeiro. Na Quinta do Outeiro. Portanto, a criança estaria a brincar e junto à casa haverá um tanque? Sim, foi uma casa de habitação até de uma família que perdeu a casa nos incêndios em 2017, em que a casa foi reconstruída, e entretanto ao lado da casa de habitação tem um tanque e são um agregado com um casal com 3 crianças, 3 meninas, e as 2 mais velhas estavam a brincar e acidentalmente caiu dentro do tanque. Depois, entretanto, foi socorrida pelo padrasto. Fez as manobras de reanimação até virem os bombeiros e o INEM, e entretanto foi transportada por helicópteros para Coimbra. O estado inspirava cuidado, era estado grave. Pronto. A esta altura, que indicação é que tem, enquanto autarca, tem estado a acompanhar este caso? Sim, acompanhámos desde a primeira hora, deslocámos ao local, inclusive também com a Câmara Municipal, deslocámos ao local. Entretanto, também estivemos a dar apoio até alimentar e apoio psicológico também à própria agregado familiar, né, com o padrasto, com as restantes miúdas. A mãe acompanhou depois, não foi de helicóptero, mas acabou por ir de viatura com a amiga para Coimbra, está lá junto da criança, pronto, e demos o apoio possível, e estamos a dar o apoio possível junto daquele padrasto. As pessoas estão desoladas com o que aconteceu, e agora é ter fé que as coisas corram bem. As primeiras informações são positivas, que durante a noite já tive informação que a criança recuperou ligeiramente, e pronto, e que agora estas 48 horas são cruciais, está em permanente acompanhamento. Uma menina de 4 anos que se encontra em estado grave nos hospitais de Coimbra depois de ter caído num tanque. Aconteceu na União de Freguesias de Lourosa.
após declarações de José Carlos Marques, o autarca. A esta altura sucedem-se as mensagens de apoio e esperança na recuperação da menina. Numa publicação nas redes sociais, o padrasto pede pensamentos positivos e humor para a recuperação total de Anushka. E o Concelho de Oliveira do Hospital conta com 2 novos casos ativos de Covid-19 que se reportam ao lar da Fundação Aurélio Mar Diniz. A informação foi confirmada à Rádio Boa Nova pelo presidente do município de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino, e também pelo presidente do Conselho de Administração da Fundação, Álvaro Herdade. Numa atualização aos casos de Covid-19 no Concelho, o presidente do município oliveirense esclareceu que neste momento há 9 casos ativos de Covid-19 no Concelho, verificando-se nos quais inclui 2 novos casos no lar da Fundação, tratando-se de utentes. Adiantou também que uma funcionária do lar também deu teste positivo, mas não entra nos números concelhios por residir em Viseu. Em Oliveira do Hospital há neste momento não 6 casos ativos como está na página da Câmara Municipal, e já vou explicar porquê, mas há 9 casos ativos neste momento, porque na página não foi considerado porque 3 pessoas destas já deram o primeiro caso negativo, 3 pessoas destas, mas como é IPSS ou profissionais de saúde ou GNR ou bombeiros, só o segundo teste é que são considerados não infectados. E por isso há esta discrepância entre os números que eu estou aqui neste momento a dar, porque considerou-se nesta fase ainda que estas 3 pessoas já tinham sido retiradas, que são utentes da Fundação. Temos neste caso 7 casos positivos na Fundação e que são todos utentes. Mas deixe-me dar aqui outra nota em abono da verdade. É verdade que houve uma profissional do lar que deu positivo, mas essa pessoa não foi considerada nas nossas contas de Oliveira do Hospital por ter residência fiscal em Viseu. Como tivemos também um caso novo que foi atribuído ao Oliveira do Hospital este fim de semana, mas é um senhor, mas que tem a residência fiscal em Oliveira do Hospital, mas concretamente não reside cá, nem está em Oliveira do Hospital. Todos os profissionais da Fundação têm dado casos negativos, têm feito testes de Argatua e todos são negativos, o que é bom sinal. Até inclusive com esta pessoa que era profissional e que deu positivo, que foi considerada a única pessoa que foi considerada positiva em termos dos profissionais. Dava boleia uma pessoa que também trabalha na Fundação Aurélio Mar Diniz e deu também negativo. A esta altura, segundo o presidente do município, há casos de pessoas em isolamento, mas não se verifica um quadro de complicações, estando a maioria dos casos assintomáticos. Aquilo que eu queria deixar é, temos ainda alguns casos de pessoas em isolamento. De qualquer maneira, não há aqui um quadro em termos de saúde de complicações, tendo a maioria dos casos do lar e de pessoas assintomáticas, e alguns tiveram que foi apenas um pico de febre. Por isso eu penso que devemos estar tranquilos, toda a estrutura do lar tem estado a corresponder e a organização da Câmara Municipal através do seu gabinete de Covid-19 tem feito a desinfecção das instalações do lar, conforme há aqui um trabalho de parceria, e por isso eu acho que todos, eu queria deixar uma palavra também aos familiares para estarem tranquilos, porque neste momento o quadro que se apresenta no próprio lar da FAD é absolutamente... Não tem um dramatismo como aqueles que nós costumamos ver aí em alguns lados, a nível nacional, como disse. José Carlos Alexandrino confirmou que o total de casos acumulados no Concelho são agora 41. Notou que, em comparação com a situação no país, a situação está controlada, devendo todos ter cuidados redobrados. Com estes 2 casos novos, Oliveira do Hospital registra um total de 41 até o momento. São 41 casos acumulados. Nós vemos neste momento a média que o país tem e percebemos que o Oliveira do Hospital continua absolutamente de uma forma controlada, até porque os números de chegar aos 1.600, perto dos 1.700, é um número dramático, na minha opinião, em relação
em relação ao país. Em Oliveira do Hospital continuamos a fazer tudo e, como disse o Sr. Presidente da República, há aqui uma consciência cívica das pessoas, sabendo que estamos numa fase que a nível nacional há um grande aumento de casos e por isso devemos voltar a ter cuidados redobrados, não como no primeiro confinamento, mas agora devemos ter muitos cuidados. O mau tempo está a chegar e o temporal está neste momento pior. Contactado pela Rádio Boa Nova, o presidente do Conselho de Administração da Fundação Aurélia Mar Diniz confirmou que 3 dos 5 casos iniciais da Fundação já testaram negativo, assim como o utente que está internado em Coimbra devido a problemas intestinais. Aos 2 ainda positivos juntam-se mais 2 novos casos positivos. Tratam-se de 2 utentes que antes tinham contactado com os utentes que primeiro testaram positivo. Que neste momento já está negativo, ele ainda continua internado em Coimbra, mas não por uma questão do Covid, mas por uma questão de outra infecção que ele tem, de outro problema que ele tem a nível intestinal. Não tem nada a ver com o Covid, já está negativo. Nós tivemos aqui 4 casos positivos nesta data. Na terça-feira testaram 4 casos positivos. Desses 4 casos positivos, fizemos os testes passado 12 dias, 11 dias, portanto, na terça-feira passada. E na terça-feira passada, portanto, dos 4 positivos, 3 já deram negativos, só ficámos com 1 positivo desses. Entretanto, estes doentes estavam acompanhados nos 4 por outros utentes que nós mantivemos em vigilância, apesar de terem dado negativo no primeiro teste. Sabíamos que a possibilidade de eles virem a desenvolver uma infecção por Covid era muito grande, então voltámos a testar todos estes utentes na semana passada, na terça-feira. E então 2 deram positivo. Portanto, desses doentes que estavam a acompanhar os doentes positivos, 2 deram positivos. Portanto, neste momento, só temos 3 casos positivos. Portanto, são 2 casos de doentes que deram positivos agora pela primeira vez, que tinham dado negativos na primeira vez, e 1 que ainda se mantém. Vamos fazer testes, se não me engano, amanhã. Amanhã vamos fazer novamente testes a todos estes doentes. E esperamos que alguns, pelo menos o primeiro já deve estar negativo e os outros, nenhum destes doentes tem sintomatologia. Hein? De qualquer maneira, estamos a tomar todos os cuidados de acordo com a Direção-Geral de Saúde para que a coisa fique por aqui, não é? A Rádio Boa Nova, Álvaro Herdade confirmou que uma funcionária testou positivo e se encontra em casa em isolamento. O responsável garante que todos os funcionários voltaram a ser testados e os resultados foram negativos. Há uma funcionária que também tinha dado negativo no primeiro caso e que, entretanto, deu positivo agora no segundo caso. Há uma funcionária que tinha dado negativo e que deu agora nesta segunda ronda deu positivo. Está já devidamente isolada em casa, nós já estávamos portanto, poderá sempre haver alguns casos. Os outros funcionários, todos, mesmo aqueles que estiveram em contacto com os doentes com Covid, isso todos já testaram todos negativos. Quanto aos 3 utentes que testaram positivo, Álvaro Herdade acredita que, apesar de ser necessário fazer novo teste, já estarão curados, mas há que manter todos os cuidados ainda durante algum tempo. Estou a dizer que nesses casos estão curados, porque eles já têm anticorpos para isso, portanto, esses estão curados, mas isso não nos dá nenhuma garantia, é que não há eliminação de vírus e isso assim que pode passar a outros, de maneira que há que manter todos os cuidados ainda durante mais algum tempo. Este então o ponto de situação no Conselho de Oliveira do Hospital no que respeita à Covid-19, um total de 41 casos acumulados, mas somente 9 estão ativos. Então este novo registro de 2 novos casos na Fundação Aurélia Mar Diniz. O número de alunos infectados com Covid-19 subiu para 32 na Universidade de Aveiro. Numa nota enviada à comunidade académica, o reitor da Universidade, Paulo Jorge Ferreira, indica que o número de alunos positivos aumentou para 32. Da mesma cadeia de transmissão identificada no passado dia 7, já estão confirmados 30 casos. Os outros 2 infectados foram identificados como casos isolados. De acordo com o responsável, até o momento nenhum dos alunos infectados teve de ser hospitalizado.
Numa ação que envolve as autoridades de saúde e a Universidade de Aveiro, no sábado foram testados 95 contactos identificados pelas autoridades de saúde. Recorde-se que os primeiros casos nesta universidade surgiram no dia 7 em 15 alunos de nacionalidade espanhola que estavam a frequentar a instituição de ensino através do programa Erasmus. E ainda sobre a Covid-19, uma equipa de investigadores da Universidade de Coimbra está a avaliar o impacto do isolamento social imposto pela Covid-19 no bem-estar físico e psicológico de adultos e idosos. Liderada por Sandra Freitas, do Centro de Investigação de Neuropsicologia e Intervenção Comportamental da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, a equipa de especialistas quer identificar as possíveis alterações na sintomologia depressiva, capacidade funcional, queixas de memória, estado cognitivo e qualidade de vida provocada pelo confinamento. Pretende-se dar a conhecer os fatores de risco para a saúde mental durante o isolamento social e partilhar conhecimentos e estratégias que promovam a sua prevenção. E a marcar a atualidade no país, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor, está infectado com o novo coronavírus. Assim confirmou o gabinete do Primeiro-Ministro esta madrugada. Em comunicado enviado às redações, o Governo adianta que, no sábado, ao final da tarde, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior foi informado que testou positivo à Covid-19, não tem sintomas e encontra-se em confinamento domiciliário. O Primeiro-Ministro e todos os membros do Governo testados no domingo à noite pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge testaram negativo à Covid-19. Mais membros do Executivo vão realizar os exames de diagnóstico. São eles o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e o Ministro do Ambiente e Ação Climática, Pedro Matos Fernandes, que, de acordo com o comunicado, se mantêm isolados até serem conhecidos os resultados. E refira-se que a semana passada foi a pior em termos de números de novos casos desde o início da pandemia. No total, Portugal somou de segunda-feira passada até ontem, domingo, um total de 7.513 novas infecções. No sábado, Portugal bateu o recorde diário de infecções desde o início da pandemia, com 1.646 casos num só dia. O boletim emitido pela Autoridade de Saúde confirmava que se mantinha a tendência crescente no número de contágios, sendo este o terceiro dia consecutivo com mais de 1.000 pacientes infectados. No domingo, Portugal notificou mais de 1.090 diagnósticos positivos. Este número marcou assim uma descida em relação à tendência dos últimos 3 dias. Atualmente, o país registra 2.080 óbitos relacionados com a Covid-19 e mais de 86.000 casos confirmados. Outras notícias e pela região, a Câmara Municipal de Arganil deliberou propor à Assembleia Municipal a aplicação da taxa mínima de IMI, a devolução total do IRS aos munícipes e derrama sobre o lucro das empresas fixada nos 0% em 2021. A medida é justificada pela forte e consciente política de responsabilidade social do Executivo. No que diz respeito ao imposto municipal sobre imóveis, o município de Arganil vai manter as taxas mais baixas do país, designadamente 0,3% de IMI para os prédios urbanos e 0,8% para os prédios rústicos. A Câmara decidiu ainda adotar o chamado IMI familiar, que prevê redução deste imposto mediante o número de dependentes. Famílias com um filho beneficiam de uma dedução de 20 euros. Com 2 dependentes, a redução passa a ser de 40 euros e com 3 ou mais filhos, a redução ascende aos 70 euros. Outro dos benefícios fiscais proporcionados pela autarquia aos munícipes com residência fiscal no concelho prende-se com a devolução integral dos 5% no IRS.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, identificou e deteve um homem com 43 anos de idade, fortemente indiciado pela prática reiterada ao longo de vários anos de múltiplos crimes de abuso sexual de crianças e de pornografia de menores, ambos agravados. Em comunicado enviado à Rádio Boa Nova, a Polícia Judiciária adianta que, na sequência de buscas domiciliárias, foram apreendidas em 2 locais distintos na área do município da Covilhã aproximadamente 1 milhar de ficheiros informáticos contendo material pornográfico envolvendo menores de 14 anos de idade. Das várias diligências de investigação, entretanto já realizadas, foi possível apurar que o arguido acedeu a diversos ficheiros na internet contendo pornografia, importando os respectivos conteúdos via download, que seguidamente também partilhava no espaço virtual, fazendo uploads de imagens de cariz sexual com crianças e jovens. Foi submetido, entretanto, à medida de coação de prisão preventiva. E o Comando Territorial de Coimbra, através do posto de Vila Nova do Poiás, deteve no passado dia 9 um jovem de 18 anos por condução sem habilitação legal na localidade de Val de Vaz, no concelho de Vila Nova de Poiás. Segundo o comunicado enviado à Boa Nova, no decorrer de uma ação de fiscalização, os militares abordaram uma viatura cujo condutor não tinha habilitação legal para a condução do veículo. Na sequência das diligências policiais, verificaram que a viatura era furtada. O detido, já com antecedentes criminais pela prática de furtos em residências, foi constituído arguido e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Penacova. E prestes a terminar esta edição informativa, ainda espreitar o estado do tempo. Nesta segunda-feira, 12 de outubro, contamos com céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nubosidade na região norte a partir do meio da tarde. Nesta segunda-feira, contamos com uma pequena descida da temperatura, em especial no centro e sul do país. Já por Oliveira do Hospital, as temperaturas variam hoje entre os 7 graus de mínima e os 21 de temperatura máxima. Ficamos por aqui nesta edição informativa. Já sabe que pode consultar estas e outras notícias em radioboanova.pt e também nos pode seguir através das redes sociais. Da minha parte é tudo. A informação de âmbito local e regional volta a ser atualizada às 15 por Liliana Lopes. Fique desse lado, fique na nossa companhia. Desejo o resto de uma boa tarde. Boa Nova. Informação ao meio-dia com Beatriz Cruz.